Boa tarde, amigos. Estou de volta para gravar mais um vídeo. Dessa vez eu vou gravar um relato de uma experiência fora do corpo que eu tive alguns anos atrás. Tem a ver com um artigo que eu escrevi para o meu site, cujo título foi Eu Fui um Mago Negro. E nesse relato que eu vou fazer agora, eu nunca gravei um vídeo contando ele, mas resolvi gravar agora para mostrar a vocês, estudantes, alguns iniciantes dos estudos da projeção astral, como andar sozinho, sem proteção, no mundo espiritual tem realmente os seus perigos, os seus riscos. Daí a necessidade que eu sempre friso de ter proteção espiritual, de estar acompanhado, de buscar a proteção, principalmente aqueles que estão iniciando na prática da projeção astral. Alguns anos atrás, eu tive essa experiência. Eu não saí do corpo de forma consciente. O que quer dizer isso? Eu não lembro do momento da saída do corpo. Tá? Eu às vezes brinco com essa questão, assim, sair do corpo de forma consciente, todo mundo sai, porque você não sai desmaiado, não sai inconsciente, então você está consciente. Só que não lembra, quando volta para o corpo, não lembra daquele momento da saída. É isso que normalmente a gente fala, né? Não sai consciente. Você já lembra depois de estar fora do corpo, aí eu chamo de sonho lúcido. Mas para mim é tudo experiência fora do corpo, viagem astral, mesmo não tendo saído consciente. Mesmo porque eu durante muito tempo, no início, eu sempre provocava aquela saída consciente até eu ter total segurança de quando era, quando não era a saída astral, a projeção astral, a segurança de que aquilo era realmente a experiência fora do corpo, até não ter dúvidas nenhuma. Então eu relaxei em relação a essa coisa de querer sair consciente. Muitas vezes eu não saio consciente, mas logo após a saída do corpo eu estou no total domínio de mim mesmo, do meu raciocínio, da minha vontade, digamos assim. Então, um belo dia, alguns anos atrás, aí começa a minha lembrança dessa experiência que eu vou contar. Eu de repente estou em uma rua com dois espíritos que eu acredito que sejam desencarnados, jovens comparado a mim, que agora completei 60 anos. Essa experiência eu tinha uns 50 e pouco, 50 e alguma coisa, não sei exatamente o ano que foi. E esses dois espíritos tinham uma aparência mais jovem, bem mais jovem do que eu, aparentando talvez seus 30 anos, uma aparência bem jovem. Os dois de cabelo curto, com roupas normais, como eu, e nós estávamos caminhando por uma rua e de repente, uma rua toda de casas, eram casas dos dois lados da rua, casas térreas, não tinha casas de 2 andares, não tinha edifícios nessa rua, que eu acredito que fosse uma rua no plano espiritual, no mundo espiritual, no plano astral. Essas casas, nós estávamos, eu projetado, nós estávamos no plano espiritual e de repente um dos dois, correu para o lado esquerdo, da direção que ele estava indo, ele correu para o lado esquerdo, tinha uma casa vermelha, mas um vermelho assim brilhante, e ele tocava na casa, tocava com a mão na casa, e essa casa, ela se transformava, parecia uma chama vermelha, grande, como se fosse um fogo grande, essa chama, e esse espírito, ele dava um salto para dentro, né, de onde estava a casa. Ele deu um salto e sumiu, mas caiu no buraco, ele pulou. O outro, que estava com a gente, também correu e deu um pulo e mergulhou. Eu aí corri atrás também e mergulhei.
A minha lembrança de quando eu voltei para o corpo, eu não lembro por que a gente estava ali, o que a gente ia fazer, para onde a gente ia. Eu não lembro disso do início, tá? Eu não lembro, a minha lembrança começa ali, mas fora do corpo, com certeza eu tinha consciência, eu sabia, eu tinha conhecimento de para onde a gente ia, o que a gente ia fazer. Então eu conhecia esses jovens espíritos, jovens em aparência. Eu confiava neles, eram espíritos conhecidos, em que eu confiava. Então o primeiro pulou, o segundo pulou, eu também corri atrás e pulei. De repente, nós três estávamos caindo num poço largo, profundo, como se fosse um salto livre de paraquedas. Os três, com aqueles saltos, né, organizados dos paraquedistas, os três caindo. E essa queda, ela foi demorada. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Viagem ao Centro da Terra, o mais moderno, com Brendan Fraser, né, que ele com aquelas crianças vão caindo, semelhante àquilo. Só que essa experiência foi muito antes desse filme. E a gente estava caindo, caía, aquela sensação de que foram quilômetros que a gente estava caindo, descendo abaixo da superfície daquela rua onde nós estávamos, que já era do mundo espiritual. Então queda, depois de muito cair, quilômetros na vertical, mostrando que o mundo espiritual também tem verticalidade, profundidade, tem cima e tem baixo, não só horizontal. E depois de um bom tempo, naquela queda livre, naquele poço, naquele túnel vertical, nós chegamos numa casa, mas era uma casa muito grande, com quintal, né? Mas naquele primeiro momento nós chegamos numa espécie de antessala daquele espaço grande, e eu lembro que nós nos abaixamos, ficamos acocorados junto de uma parede, ficamos acocorados com as mãos para frente, esperando, que eu lembro na minha mente, na minha recordação, nós estávamos ali com as mãos para frente esperando um ataque espiritual naquele ambiente. Nós ficamos um tempo ali com as mãos, aí não aconteceu nenhum ataque. Depois de um tempo nós nos levantamos, saímos desse ambiente, dessa antessala, daquele espaço, fomos para um pátio grande, com várias mesas, semelhante a uma mesa de cadeira que a gente vê muito no interior, alguns restaurantes mais de interior, restaurante mais simples, uma mesa de cadeira que tem um banco de um lado e de outro, aqueles bancos às vezes presos até na mesa. Então aquilo parecia madeira, parecia a nossa madeira do plano físico. E os bancos. E eu fiquei sentado no banco, eu sentei no banco, e eles dois não sentaram, eles não ficaram próximos de mim naquele primeiro momento. Não lembro o que eles estavam fazendo, porque eles não estavam no meu campo de visão. E eu estava sentado ali esperando alguém aparecer. E aí, de repente eu comecei a me lembrar de uma cena do passado. Eu sabia que era o passado. Eu via, mentalmente eu via, dois homens flutuando no espaço, com as mãos para frente, um né, para o outro, numa verdadeira batalha energética. Tipo que a gente viu em Harry Potter, em Senhor dos Anéis, e muitos desenhos animados e animações também no cinema, em filmes espiritualistas, dessa coisa de magia, né? Você vê aqueles raios saindo das mãos, ou às vezes do cajado, ou da varinha, como Harry Potter. Só que ali eram os das mãos, saía energia, saíam raios e se encontravam. E eu estava vendo aqueles dois homens ali batalhando na minha mente, né? Estava recordando do passado. E eu sabia, durante essa recordação, essa visão, eu sabia que um era eu me reconhecia, um era eu, e o outro
era um outro espírito, que era quem ia aparecer nesse ambiente logo em seguida. Um espírito que é um velho conhecido, que eu vou falar já já dele. E nós estávamos naquele combate energético, até o momento que interrompeu aquela visão, não houve vitória nem derrota, equilibrado, empatado, digamos assim, né, naquele combate energético, e aquilo cessou. E aí, de repente, eu levantei, vim para o fundo do pátio em relação a uma porta que tinha de entrada mais lá na frente. Eu estava no fundo do pátio. E aí eu vi entrar por uma porta, ficar de frente para mim, mas distante, inicialmente distante. Desculpa. E vinha um homem magro, com roupas comuns, camisa e calça. Não tinha nenhuma roupa diferente, de comprido, nem capa, nem manto. Uma roupa comum para nós ocidentais, semelhante às nossas. E ele vinha caminhando em minha direção, inicialmente distante, a mais de 10, 15 metros. Ele vinha caminhando em minha direção. E vinham 2 outros homens acompanhando ele. Tudo espírito desencarnado. Todos eles espíritos desencarnados. Com a aparência normal de um homem, né, terreno. Vinha esse no centro e vinha 2 do lado acompanhando ele. E à medida que eles se aproximavam, aí eu olhava para os lados e via os 2 espíritos que estavam me acompanhando, que me levaram para aquele lugar, que me acompanharam para aquele lugar, um do lado e um do outro. Eles começavam a se aproximar, como se estivesse cercando os outros, mas não para atacar, não houve ataque nem de um lado nem de outro. Simplesmente se posicionando de forma defensiva, talvez. E aí houve aquele posicionamento, os 3 lá, nós 3 aqui, com os 2 mais afastados de mim, né? Mas em uma situação de igualdade de quantidade de pessoas, né? Nós éramos 3, eles também 3, igualdade numérica de pessoas. E aí o homem se aproximava mais de mim, os outros 2 ficaram mais afastados. Os meus 2 companheiros dessa viagem não se aproximaram também, então apenas se aproximou de mim o espírito que estava no meio. Ele se aproximou, estendeu as mãos, eu também estendi as mãos, apertamos as mãos, eu senti as mãos dele magra, senti a mão assim bem material, palpável, como se eu apertasse uma mão aqui no plano físico, apertei a mão, senti os ossos das mãos, né? Uma mão magra, magra. E aí eu perguntava a ele, como vai? E ele, como vai? Não lembro da conversa que nós tivemos, não lembro. Depois daí, essa lembrança não ficou registrada no meu cérebro físico. Mas eu sei que nós conversamos, não sei exatamente o quê. De repente, aí vem a lembrança também, nós trocamos uma espada, eram 2 espadas, eu dei uma a ele, ele deu uma para mim, uma espada grande, dourada. Eu me lembro que eu pegava a espada, eu olhava, virava assim, tinha uma iluminação, o ambiente não era escuro, era iluminado, mas não era luz solar, ainda mais naquela profundidade do plano espiritual. Com certeza luz artificial, mas que eu não olhei, eu não vi a luz artificial, mas havia luz, estava muito claro, uma boa iluminação. Então, essa espada dourada, quando eu mexia ela brilhava muito, ela era, sabe, um polimento, era muito lisa, muito polida, ela brilhava. E me chamou a atenção que nessa espada, nas 2, havia inscrições, mas que eu não, hoje, com o meu conhecimento de linguística, eu não reconheço, eu não sei que língua era aquela, que idioma era aquele, que escrita era aquela, eu não sei dizer, né? Mas uma escrita muito antiga, não era escrita ocidental, inglês, francês, alemão, não era latim, esses que eu conheço um pouquinho, que eu tenho alguma noção, nem grego,
eu acho que chinês, japonês, coreano, que eu vejo muito também, não eram. Então não era uma língua do presente. Não era um idioma, uma escrita do presente. Uma escrita muito antiga. E eu não reconheço hoje. Né? Mas ali, naquela experiência, naquela projeção astral, eu sabia o que tinha escrito. Ali, naquele momento eu sabia, mas o conteúdo exatamente daquela escrita eu não lembro. Mas depois dessa experiência, e aí eu não lembro mais, ela interrompe a lembrança com essa troca de espada. Eu não lembro do momento em que eu voltei para o corpo com os companheiros que estavam comigo, eu não lembro mais. Não lembrei da volta. Algum tempo depois, pouco tempo depois, eu conversei com um espírito incorporado em uma médium, conhecida minha de confiança. Esse espírito, um mentor espiritual de um trabalho do qual eu fazia parte, uma casa espiritualista, e que nós tínhamos trabalho mediúnico, intercâmbio mediúnico, também voltado para a desobsessão, um pouco semelhante com o centro espírita, mas não era um centro espírita. E uma vez eu conversei com esse espírito, minha total confiança, eu conversei com ele sobre essa experiência, relatei a ele, ele mostrou que ele já tinha conhecimento do fato, do acontecido, e ele me disse algumas coisas. Uma, aquele ambiente que ele conhecia, ele disse que era um ponto de encontro entre os espíritos que trabalham para o bem, aqui, né, mais próximo da superfície da Terra, ou acima. Aquele era um ponto de encontro desses espíritos mais elevados, que trabalham para auxiliar a humanidade, e aqueles espíritos que, muito apegados ao poder, que tentam manipular a humanidade, prejudicar a humanidade, atrapalhar o progresso, a evolução da humanidade, e que vivem e fazem todo o seu comando das suas organizações lá de baixo. Vivem, têm suas moradas, seus esconderijos, suas organizações, né, criminosas, digamos assim, e eles habitam lá nas profundezas da Terra. E aquele local era um ponto de encontro, foi construído como um ponto de encontro para acertos, acordos, conversações, negociações, porque isso também acontece muitas vezes no mundo espiritual. E outra coisa, ele me disse, esse mentor do trabalho espiritual, ele me disse que aqueles dois espíritos que estavam comigo, que estavam me acompanhando, foram comigo até lá, eles não faziam parte do nosso grupo de trabalho, da nossa equipe espiritual, da casa da qual eu trabalhava. Não eram espíritos dessa equipe, dessa casa. Então eram outros espíritos, que eu acho que eram espíritos do grupo do meu mentor, que é o mestre Sanacan, que tem os livros Sanacan, o Mestre do Além, né? São 3 volumes, uma trilogia que eu escrevi. E outra coisa, que a escrita daquelas espadas douradas eram escritas muito utilizadas no passado por guerreiros, quando faziam acordos, faziam essas inscrições nas espadas e trocavam espada com as inscrições, né? Como que para lembrar do acordo, sacramentar o acordo. Essas espadas elas eram cunhadas ali, né, com aquelas inscrições que representavam o acordo que foi feito entre guerreiros. Então ali houve uma troca de espada entre 2 guerreiros do passado, e aqui eu não falo de guerreiro do ponto de vista físico, de luta com espada, não isso, mas 2 guerreiros espirituais, né? Esse espírito eu já conheço desta encarnação mesmo há muitos anos, talvez de 85, 86, eu já conheço ele. Já tive a oportunidade de conversar com ele muitas vezes em reuniões mediúnicas. Uma dessas vezes nós conversamos durante 45 minutos, ele incorporado no médium. Então foram muitas conversas. Um espírito que foi companheiro meu em uma organização
religiosa, mística, no Antigo Egito, coisa de 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos, com outros companheiros, outros amigos meus que faziam parte do mesmo trabalho espiritualista meu. Era um grupo que fazia parte desse grupo de iniciados do Antigo Egito. Então esse espírito foi nosso companheiro dessa época, lá longínqua, no Antigo Egito, coisa de 3.500 anos por aí. E eu, depois de um tempo, segui um caminho e ele seguiu outro. Ele se tornou o que eu, depois de um tempo, deixei de falar, de chamar, o que muitos escritores, autores, espiritualistas, espíritas ainda chamam de mago negro. Né? Ele se tornou um mago negro. E eu também fui um mago negro no passado, junto com ele e outros nossos companheiros, que são amigos meus, hoje encarnados aqui em Salvador. Nós fomos magos negros. Por que magos negros? Não é porque é um mago negro, é porque usa roupa preta, capa preta, ou porque é negro, de pele negra, africana. Não, não tem nada a ver com isso. O negro aí no sentido de como o Lado Negro da Força, lá de Guerra nas Estrelas, né? Star Wars. O lado negro da força, o lado da sombra, né? O lado sombrio, o lado voltado para o mal, que a gente chama. Né? Então quem seguiu aquele caminho do mal, da busca do poder para dominar as pessoas, é como no Guerra nas Estrelas diz que seguiu o lado negro da força. Né? Eu fui desse lado negro da força, também fiz parte desse lado negro da força durante muito tempo. Mas depois saí, e até muitos me consideram traidor, porque eu saí daquela organização. Como alguém que hoje sai de uma organização criminosa, organização do mal, e vai para o lado do bem, se torna um policial, ele é considerado um traidor, porque saiu, sabe, da máfia. Né? Então eu saí e mudei, me voltei para o lado do bem, trabalhador do bem, da luz. Mas eu fui um mago negro, como ele. Nós estudamos na mesma escola, nós aprendemos as mesmas coisas. E numa das conversas que eu tive com ele incorporado, na médium, ele me disse que nós disputamos poder muitas vezes, em muitas épocas. Disputamos poder no Egito, provavelmente lá na nossa ordem religiosa, mística, iniciática. Disputamos poder em Roma, no tempo do Império Romano. Disputamos poder na Grécia, disputamos poder na França, e aí eu falei para ele, no tempo da Revolução Francesa, ele me perguntou, você lembra? Aí eu disse, não lembro. Então, o mais recente de todos, a nossa disputa de poder mais recente, estando os dois encarnados, que hoje ele é desencarnado, está desencarnado enquanto eu estou encarnado, a nossa disputa, os dois encarnados, pela última vez se deu, acredito eu, até onde eu sei, na França durante a Revolução Francesa. Eu sei que na Revolução Francesa, que eu participei, eu era revolucionário, eu era do grupo dos revolucionários, que derrubaram a monarquia francesa. Então, provavelmente, ele era do grupo do poder, provavelmente era da nobreza, estava dentro do poder, aí eu não sei exatamente quem ele era, encarnado. Pelo grau de inteligência, de poder, ele deveria ser alguém grande dentro da realeza francesa daquela época. Eu era um mero revolucionário, nem era dos mais importantes da Revolução Francesa. Apenas um colaborador. Então nós disputamos poder durante muito tempo. E nessa conversa que nós tivemos, nessa reunião mediúnica, numa delas, eu tentando convencer ele, várias vezes eu tentei até que eu desisti de tentar, porque o mentor espiritual da casa um dia me disse, olha, não perca seu tempo, fique tranquilo, ele não é um espírito doutrinável, como outros que às vezes incorporavam lá, né? Outros espíritos muito poderosos, ele não é doutrinável, não é um espírito que está sujeito a essa doutrina que vocês fazem aqui ou numa casa espírita, ele não é doutrinável. Ele sabe muito bem o que ele quer.
né? Ele está apegado ao poder, ele quer o poder e ninguém convence ele a sair daquilo. Mas aí numa dessas conversas mais longas que nós tivemos, falando sobre isso, aí eu falei do exílio que acontecia na Terra, como houve o exílio lá do planeta do sistema solar de Capela, que é bem conhecido no meio espírita, tal. E aí ele chegou para mim e ele disse assim: quem sobreviveu às 10 pragas do Egito sobrevive a qualquer coisa. Querem dizer que ele sobreviveria a um exílio, outro planeta bem mais atrasado, que ele sobreviveria e continuaria naquela busca do poder, ia dominar os habitantes primitivos daquele planeta e tal, mas não iria mudar. Mas também ele me mostrou que ele havia vivido, e aí provavelmente todo o nosso grupo, eu inclusive, vivemos naquele tempo no Egito, quando aconteceram as 10 pragas do Egito, que, segundo o documentário O Êxodo Decodificado, é uma produção de James Cameron, teria acontecido aí por volta de 1500, está associado à explosão do vulcão da ilha de Santorini, ali no mar Egeu, né, na costa da Grécia, perto da Grécia. Então, esse espírito, ele já perturbou muito o nosso trabalho e tal. Eu tenho uma noção, mas que eu não posso assim colocar, tornar público, tenho uma noção das razões do encontro com ele nesse ponto de encontro lá embaixo, do acordo que nós fizemos, dessa troca de espada. Ele parou de me atacar, de um ataque assim mais direto, de tentar colocar outras pessoas para me atacar. Quem já assistiu, ou se não assistiu, assista a um vídeo que eu tenho aqui no canal, que é Ataque Sutil na Minha Casa. Tem um homem com aparência de egípcio, baixinho, moreno, tá? Aquele espírito que estava ali tentando me enganar para me levar para um lugar que era uma armadilha, se ficar curioso, vá assistir. Aquele espírito era o braço direito desse espírito, desse mago negro. É o braço direito dele, ali tentando me enganar, mas não conseguiu. Então, ele não me ataca, eu também não ataco ele, não tenho por que atacar ninguém, eu não ataco ninguém, hoje eu estou do lado do bem. Mas ele também não me ataca mais, não ataca a minha família. Ele está na dele, eu estou na minha. Um acordo de cavalheiro em relação a algumas coisas. Mas o que eu quero mostrar a vocês, o que eu quero dizer para vocês com esse relato aqui, feito agora, é que no mundo espiritual há espíritos muito poderosos. Nem todo espírito que a gente encontra fora do corpo é um espírito que você joga energia, e pronto, deu um choque, ele correu, fugiu, foi embora, ou se atraca ali com ele, pronto, venceu. Não. No mundo espiritual também tem espíritos muito poderosos, muito poderosos. Tem espíritos, os chamados, os temíveis magos negros, são espíritos muito poderosos que desenvolveram as faculdades de manipulação de energia durante muito tempo, desde a Atlântida antiga, no Egito antigo, em outros lugares mais, em muitos centros iniciáticos, várias vidas como iniciados nesse conhecimento oculto que se perdeu. A humanidade hoje não tem mais um conhecimento profundo que tinha antigamente. Hoje o que a gente tem nos livros, o que algumas pessoas se dizem magos, o conhecimento que se tem hoje é superficialíssimo perto do conhecimento que se tinha no Antigo Egito e mais para trás na Atlântida. Aquele conhecimento bem maior, bem mais profundo, ele se perdeu, ele não está mais acessível no plano físico na humanidade. Mas no mundo espiritual, sim. Há muitos espíritos desencarnados há séculos, alguns há milênios, que ainda estão pleno domínio daquele conhecimento lá do passado, que sabe manipular a energia de uma forma que nós não fazemos ideia. Nós, estudantes da projeção astral, as coisas que a gente estuda de projeção astral, do mundo espiritual, os livros psicografados que a gente lê, tá? Não traz esse conhecimento que eles têm, não. Eles têm um conhecimento enorme, eles têm um poder de manipulação de energia enorme. Então, para dar testa a eles, só quem ou já foi também um mago negro, como ele, que tem esse conhecimento lá no inconsciente e aflora, quando está fora do corpo, depois de um tempo,
Ou você tem esse conhecimento que você pode dar uma testa ali, pelo menos para você se defender, ou você está acompanhado de espíritos mais evoluídos, também fortes, poderosos, que também têm esse conhecimento, têm um poder maior pela evolução espiritual, pela luz que possui dentro deles. Eles têm um poder muitas vezes até maior, como é o caso do meu mestre Sanacan, que ninguém vai atacar ele no mundo espiritual, que é um espírito bem mais evoluído do que eu, do que esses magos negros, tem um poder muito grande. Então, se, por exemplo, se eu for atacado por 2, 3 magos negros que me aprisionem ali temporariamente, eu chamar o Sanacan, rapidamente ele chega e me solta. E me solta rapidamente. Né? Ele não vai atacar, causar nenhum dano, nenhum mal aos outros, porque ele não é disso. Mas poderia, porque ele tem muito mais poder. Não só pelo conhecimento que ele tem do passado, como pela evolução espiritual, que faz com que ele consiga manipular outras energias muito mais poderosas. Mas claro que é só para o bem. Só no caminho do bem, da ajuda, do auxílio para a humanidade. Mas ninguém ataca ele. Se eu for atacado, se eu chamar ele, rapidamente ele me solta. Tá? Então, quem não teve essa vivência, quem não foi um mago lá atrás no passado, que não tem esse conhecimento, que não tem esse poder dentro de si, não se arrisque, não se aventure, não corra o risco. Jamais, jamais enfrente um espírito tão poderoso quanto esse. Não enfrente um mago negro se você se deparar com um deles fora do corpo, porque você vai levar a pior. Você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Vai levar a pior, com certeza. Não é qualquer pessoa que pode enfrentar. Vê que eu fui companheiro dele. Já trocamos, né, já disputamos, não só o poder no plano material, mas disputamos energeticamente no mundo espiritual, como eu vi, como estava lá embaixo. Mas eu não desci sozinho para encontrar ele. Eu desci com outros 2, que com certeza tinham força. Eu desci com 2, ele chegou com 2. Isso deve ter havido um acerto prévio para cada um, leva 2. Levam 2, né? Então 2 de lá, 2 de cá, para manter um equilíbrio de força e ninguém atacar ninguém. Claro que eu e meus 2 companheiros não íamos atacar, mas a gente não sabia se poderia haver um ataque do lado de lá. Né? Então 2 de companheiros de lá, 2 de companheiros de cá, tá? Reforçando. Então eu não fui sozinho, eu não desci naquele ambiente sozinho, eu não desço sozinho lá, para esse local. Né? Então, quem não tem muita evolução, quem não tem muita força espiritual, não pode descer sozinho a um lugar desse. Não pode ir àquelas zonas escuras que os espíritas chamam de umbral. Você não pode e não desça sozinho. Abaixo do umbral, nem em pensamento. As coisas que existem bem mais abaixo, o chamado abismo, as zonas muito mais trevosas, as trevas, como alguns chamam, nem em sonho eu desço sozinho. Nem em sonho eu desço sozinho, nem pensar. Tá? Então, quem está iniciando, então, nem pensar em descer para uma região escura sozinho. Há risco, há perigo de você andar sozinho nas zonas escuras. Por isso é que eu sempre falo para quem está buscando a projeção astral, quem quer desenvolver a projeção astral, trabalhe o equilíbrio interior, emocional, psíquico, o amor, né, o sentimento dentro de si, nobre, e sempre peça auxílio e proteção do seu amparador, seu anjo da guarda, seu protetor, seu guia espiritual, seu mentor espiritual. São vários nomes que nós damos. Chame. Não importa que você não sabe qual é o nome, não importa o nome. Chame simplesmente. Pense aquele que tem a função, a tarefa de lhe proteger, de lhe guiar, que todos nós temos. Chame ele virá. Não precisa saber o nome dele, não. Não precisa saber o nome dele, não. Basta você pensar, meu anjo da guarda, meu protetor, meu amparador, ele virá. Então, se você está querendo desenvolver a projeção, chame ele para que ele lhe auxilie, para que você já saia do corpo amparado e protegido por ele. Tá certo? É isso que eu queria falar. Esse relato visa muito mostrar, mais uma vez, como em outros vídeos, a questão dos riscos e dos perigos da projeção astral, que o risco e o perigo é esse, é de você se deparar com espíritos
muito mais poderosos do que você, que sabem manipular a energia muito bem, que podem lhe aprisionar, ainda que temporariamente, pode lhe causar algum dano no corpo astral, no perispírito. Tá? Então, para evitar todos esses dissabores, todo esse sofrimento, evitar, buscar sempre o amparo, a proteção espiritual antes de sair do corpo e jamais, jamais enfrentar, principalmente sozinho, um mago negro, porque ele não é um espírito qualquer. Um mago negro não é um espírito qualquer. Ele tem um conhecimento imenso, milenar, que nós aqui na Terra, hoje encarnados, não fazemos ideia. Eles têm esse conhecimento acumulado, muitos deles estão há séculos no mundo espiritual, mantendo a plena consciência, a plena recordação e tem pleno domínio daquilo que eles aprenderam lá atrás e que nós que já encarnamos muitas vezes já perdemos esse conhecimento ao longo do tempo. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado de alguma forma e em breve eu gravarei mais um outro vídeo. Um grande abraço a todos, muita paz.